aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula de revisão, nossa aula de reforço aí para a T2, tá? Dá uma lida na primeira questão, vamos lá. Bom, a questão trata aí de duas situações diferentes, ainda que seja no mesmo grupo, né? Grupo com 40 pessoas, alguns homens, algumas mulheres. Dentro do grupo de mulheres, duas pessoas específicas, é uma situação clássica de questões de probabilidade, tá? Então vamos lá. Em resumo, 40 pessoas, 18 homens, 22 mulheres, Tatiana e Karina no meio dessas 22 pessoas do sexo feminino. Qual é a probabilidade de você chegar nesse grupo e escolher uma mulher? Bom, são 22 mulheres em 40, 22 40avos, que simplificado 11 sobre 20. Melhor resposta sempre a fração irredutível, tá? Tranquilo. O que diferencia isso, a letra A, da letra B? Na letra B é perguntado assim, olha, será escolhida uma mulher? Uma mulher foi escolhida ao acaso. Qual é a chance de ser Karina ou Tatiana? Bom, a probabilidade aí é diferente porque uma vez que você sabe que vai acontecer alguma coisa, essa probabilidade se torna condicional. Uma condição tem que ser satisfeita. Então o espaço amostral é reduzido. Não tem que pensar nos homens. Se alguém te falou, se você tem garantia que vai ser escolhida uma mulher, o espaço amostral reduz-se para as mulheres apenas. Então vamos lá. Probabilidade de ser escolhida Tatiana ou Karina, sabendo que foi escolhida uma mulher. Novo espaço amostral, 22 pessoas, que é o grupo de mulheres. Aquelas mulheres que são Tatiana ou Karina, são duas, né? São duas chances em 22, simplificado 1/11avos, ok? Então, ó, cuidado, se você tem certeza absoluta que algo já aconteceu, nesse caso aí foi dito que uma mulher será sorteada, não aconteceu, mas você tem essa afirmativa. A probabilidade é a condicional, o espaço amostral se reduz, tá bom? Não esquece disso não. Vamos lá, dá uma lida na questão 2. Vamos lá, pessoal. Um casal vai ter 6 filhos, probabilidade de ser só mulher, né? Vamos lá. Probabilidade desse evento. Qual é a chance de nascer uma mulher? 1/2. Ou é homem ou é mulher. É uma chance em 2. 1/2, primeiro filho, filha no caso. 1/2 para o segundo filho, que é uma filha também. 1/2, você tem que ter, ou o casal, né? Uma filha e uma filha e uma filha e uma filha, e assim vai 6 vezes. A chance disso acontecer é 1 sobre 2/6, produto de todas as frações, 1 sobre 64. Ok? Essa questão é um pouquinho diferente da questão 3. Então dá uma lida na 3. Vamos lá. Vamos lá. Conseguiu perceber a diferença entre a questão 2 e 3? É a seguinte, olha, enquanto na questão 2 você tinha todos os filhos mulheres, e aí você fazia o produto das probabilidades, você poderia fazer também se fossem todos filhos homens. Se fosse um filho homem e o restante mulher, então você pode ter o primeiro filho homem e o restante mulher, ou então a primeira filha mulher, o segundo homem e o restante mulher de novo. Quer dizer, o local de nascimento, a posição de nascimento, se foi o primeiro, o segundo ou o terceiro, a posição do nascimento do filho é importante, tá? Então, eu acho que não é legal você tentar ir por aquele tipo de solução, não, tá? Vamos pensar da seguinte maneira, olha só. 7 filhos. Bom, cada um dos filhos pode ser homem ou mulher. Então, o primeiro filho pode ser homem, o segundo também, o terceiro também. Como são 7 filhos, esse fator 2 aqui, ele aparece 7 vezes. Portanto, o espaço amostral tem 2 elevado a 7, que é 128. É o número possível de nascimentos de 7 filhos de um casal, 128. Homem e mulher no primeiro, homem e mulher no segundo, homem e mulher no terceiro e assim por diante. Agora, a gente quer que haja, naqueles nascimentos, 2 filhos do sexo masculino, 2 M's, e 5 filhos do sexo feminino, 2 F's. Olha, isso daqui representa o nascimento dos filhos em primeiro lugar e depois as filhas de mulheres. Uma outra possibilidade podia ser mulher-homem, 2 mulheres homem, 2 mulheres de novo. Então, na prática, o total de nascimentos daqueles 128, em que há 2 homens e 5 mulheres, é igual, é correspondente ao número de anagramas que é possível montar com essas letras aqui, 2 M e 5 Fs. Portanto, número total de anagramas, como é que faz? Permutação com elementos, nesse caso, repetidos, né? Olha, o número de elementos desse evento é permutação de 7, em que a repetição de 5, 2. Jogou na formulazinha, 7 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial, cortou, fez as continhas, 21. Portanto, a probabilidade de acontecer o que ele pede é de 21. Descobrimos agora, no total, 128. Ok? Vamos lá, passa para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Trocamos de assunto, estamos agora nas matrizes. Matriz essa que não é conhecida, na verdade é o que ele pede.
dada a sua lei de formação. Então vamos lá, mãos à obra. Matriz A tem os elementos A e J, ela é do tipo 3×3, então ela pode também ser chamada uma matriz quadrada de ordem 3, não é isso? Em que cada elemento A e J segue uma primeira fórmula se I for igual a J e uma segunda fórmula se I for diferente de J. Bom, se a matriz é 3×3, então o primeiro elemento dela na primeira linha é A11, linha 1, coluna 1. O seguinte, A12, linha 1, coluna 2, e o seguinte, A13, linha 1, coluna 3. Acabou a primeira linha, passa para a segunda. Segunda linha, primeiro elemento, A21. Segunda linha, segundo elemento, A22. Segunda linha, terceiro elemento, A23. E a mesma coisa vale para a terceira linha. Agora a gente tem que calcular um por um, tá? Vamos lá, dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. A11, o I é igual ao J, então a fórmula a utilizar é a primeira. I ao quadrado mais J ao quadrado, fazendo a conta 2. A12, a fórmula agora é a segunda, porque I é diferente de J. É I ao quadrado menos J ao quadrado, que dá menos 3. O I é 1, J é 2. Conta, menos 3. A13, mesma coisa, segunda fórmula, porque o I é 1, o J é 3. São diferentes. I ao quadrado menos J ao quadrado menos 8. E assim vai até que você faça a conta com os 9 elementos. As contas estão todas aqui, ó. É só fazer uma por uma com calma e pegar todos esses resultados jogando de volta no lugar adequado lá na matriz. Montou a matriz, ó. Cada um dos resultados no seu lugar correspondente adequado. Está aqui pronta a matriz. É tranquilo. É só ter cuidado na hora de fazer as continhas para não errar uma conta. Tá bom? Vamos lá. Segue para a próxima, dá uma lida aí rapidinho. Vamos lá, gente. Você tem aí agora uma equação matricial para resolver, né? Quando ele te pede para resolver isso, ele quer a matriz x. X não é um número, é uma matriz aí, tá? Vamos lá. Tudo começa desse jeito aqui, ó. X vezes A igual a B. Bom, se você tem uma igualdade de matrizes, você pode multiplicar do lado esquerdo por menos 1, melhor, por A menos 1, tá? E do lado direito também por A menos 1. Fazendo isso, você não pode esquecer que do lado esquerdo você tem x vezes A. Se você optar por multiplicar por menos 1 do lado direito nesse primeiro membro, você também tem que multiplicar do lado direito no segundo membro. Então vamos lá, ficou assim, ó, x vezes A menos 1, ó, multipliquei do lado direito, igual a B vezes A menos 1. Também multipliquei, ó, pelo lado direito, tá? Do lado direito. Bom, x vezes A vezes x A menos 1, ó, x vezes A menos 1, A vezes A menos 1 dá identidade. Por quê? Porque A menos 1 é a inversa de A. Então o produto delas resulta a identidade. Ficamos com x vezes a identidade igual a B vezes A menos 1. A identidade funciona como se fosse o número 1. Então, x vezes a identidade dá a própria matriz x. Então, a matriz x descobrimos que é B vezes A menos 1. Bom, o enunciado te dá B, mas ele não te dá A menos 1. Então, a gente vai dar uma pausa aqui e vai procurar pela matriz A menos 1. Quem é a matriz A menos 1? Vamos fazer essa continha, depois a gente retorna. Vamos lá. A menos 1 é a inversa de A. A menos 1 tem essa estrutura aqui, ABCD. É a mesma estrutura de A. Mesmo número de elementos, tá? Então, vamos lá. O que você sabe que deve ser feito para descobrir a inversa de uma matriz? Bom, uma matriz vezes a sua inversa resulta na identidade. A matriz A é 2, 1, 5, 3. A matriz inversa dela, acabamos de nomear, tem os elementos A, B, C, D. O produto delas tem que resultar na identidade também de mesmo tipo, que é aquela que está ali, 1, 0, 0, 1. Bom, aí você vem para aquele procedimento de produto, né? Multiplica elementos da primeira linha com elementos da primeira coluna. Fica 2A mais C. Primeira equação do primeiro sistema. Agora vamos lá. Segunda linha com primeira coluna. 5A mais 3C. É a segunda equação do primeiro sistema. Resolvendo o sistema do jeito que você preferir, do jeito que você achar melhor, você vai achar A3 e C menos 5. Legal? Agora vamos voltar lá para o produto. Ó, primeira linha com segunda coluna. Quando você fizer a primeira linha com segunda coluna, 2B mais D. Isso é igual a 0. 2B mais D é igual a 0. Primeira equação do segundo sistema. Agora para descobrir B e D. Segunda linha com segunda coluna. 5B mais 3D é igual a 1. Mais um sistema, B e D, resolveu, achou o B e o D. Bom, você queria o quê? Descobrir a inversa. A inversa, que elementos tinha? A, B, C, D. Vamos lá, vamos completar a inversa? Olha, A é 3, B menos 1. Vamos lá, vamos colocar aqui no lugarzinho respectivo. 3 menos 1. C e D, também obtidos. C menos 5, D2.
C, menos 5 e D, 2. Essa matriz aqui é a matriz inversa de A, que é A menos 1, que era o que a gente precisava para fechar a questão. Não é isso? Vamos lá. Vamos pegar aquela matriz e trazer ela de volta para aquilo que a gente precisava. Lembra? Olha, X a gente deixou aqui guardado, é B vezes A menos 1. B a gente tem os elementos 10 e 5. É uma matriz com uma linha e duas colunas. Vezes a matriz A menos 1, mesma coisa, ó. Linha por coluna. Fez linha por coluna, você obtém o primeiro elemento. Fez linha por coluna, você obtém o segundo elemento. Resultado final da questão, que é a matriz X que a gente procurava, tá? Então é só você lembrar aí do passo a passo da álgebra das matrizes. Tranquilo? Vamos lá, passa aí para a próxima, dá uma lida rapidinho. Vamos lá, pessoal, probabilidade agora, tá? A gente quer jogar moedas e quer alternância de caras e coroas. Só tem duas formas disso acontecer, tá? Ou a primeira foi cara e depois se seguiu coroa, cara, ou a primeira foi coroa e depois se seguiu coroa, cara, tá? Vamos lá. Qual é a probabilidade de sair uma cara no começo? 1 em 2. E depois uma coroa? 1 em 2. E depois uma cara? 1 em 2. E assim vai. São 5 lançamentos. Então aquele meio aparece 5 vezes. Resultado multiplicando 1 sobre 32. Primeiro resultado. Pode ser desse jeito, com o primeiro lançamento tendo saído cara, como pode ser do segundo jeito, que é ter saído coroa no começo. O resultado é o mesmo, porque as mesmas frações vão aparecer. 1 meio, meio, assim vai, 1/32. Bom, pode ser do primeiro jeito ou do segundo. Probabilidade final é a probabilidade de ter acontecido E1, evento 1, mais a probabilidade de acontecer o evento 2. P1, P de A1 mais P de A2, soma dos eventos 1 sobre 16, porque é 2 sobre 32, quando simplifica 1 sobre 16. Ok? Vamos lá, passa aí para a próxima, entramos na parte de geometria agora. Vamos lá, pessoal. A questão é trabalhosa, tá? Requer de você uma boa capacidade de visualização e de imaginação, principalmente, tá? Então vamos lá. Olha, a figura que a gente tem para rotacionar em torno do eixo é essa figura aqui, que é um trapézio, não é isso? Olha, esse daqui é um trapézio. Repara que, de acordo com o que disse o enunciado, já que aquela malha quadriculada tem em cada quadrado um quadrado de lado 1, então é possível achar a base maior do trapézio, 7, é possível achar a base menor do trapézio, que é 5, e é possível achar a altura do trapézio, que é 3. Sendo que esse pedacinho aqui, a distância entre a base menor do trapézio e o eixo é 1. Então isso tudo é possível observar lá no gráfico. Repara o seguinte, quando você gira em torno desse eixo, essa figura, você vai ter um sólido que ele tem uma parte oca por dentro, tá? Mas não vamos pensar na parte oca, não. Vamos pensar primeiro no seguinte, se essa figura fosse um retângulo, tá? Se essa figura fosse um retângulo inteiro, que retângulo é esse que eu estou falando? Um retângulo, caso ela fosse um retângulo, aqui assim, olha, se ela fosse esse retângulo, então ao ser girada ela geraria um cilindro grandão. Cilindro grandão que tem como raio da base 3 mais 1, 4 e a altura 7. Ok, é o cilindrão que está aqui mais externo, tá? Beleza. Mas ela não é, né? Ela não tem essa característica. Ela tem, antes de mais nada, uma parte aqui dentro que é vazada, que por si só é um cilindrinho um pouquinho mais fino, como se fosse um cilindro muito grande, com um cilindro dentro fininho, tá? Esse cilindro pequenininho, ele tem raio da base 1, tá? Raio da base 1 e altura 5. Ok. Além disso, para dificultar um pouco mais, essa peça cilíndrica grandona, ela foi cavada. Aqui, ó, ela tem um tronco de cone cavado da sua superfície lateral, do seu topo. Então vamos lá, vamos pensar de novo. Vamos tentar imaginar e faz esse desenho quantas vezes você precisar. É um cilindro grandão, largo, com um cilindro fininho dentro. E para piorar a situação, você tem um tronco de cone sendo cavado ali de cima, tá? Para a gente analisar essa situação toda, eu vou desenhar de novo ela planificada e a partir daí a gente segue, tá? Vamos lá, olha. O cilindrão está aqui, ó, tá? Só que ele está sendo visto de forma chapada. O raio dele, da sua base, é 4, ó, 3 mais 1. E essa altura, ó, 7, tudo bem? 5 mais 2 aqui. Esse 2 também não é difícil você ver aí do desenho que está no quadriculado, tudo bem? Agora vamos raciocinar como calcular esse volume. Olha, a gente vai calcular o volume do cilindrão que tem, repetindo, raio da base 7, raio da base 4 e altura 7. A gente vai tirar dele o cilindrinho pequenininho, que tem raio da base 1
e a altura 5. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Em vez de considerar lá em cima um tronco de cone, a gente vai considerar a retirada de um cone inteiro lá de dentro, tá? Só que a gente fica com um problema, porque olha só, ao retirar esse cilindrinho aqui de dentro, essa partezinha pequenininha aqui, olha, que é o que falta ao tronco de cone para ele virar um cone inteiro, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele já foi descontado. Então, se a gente considerar o cone inteiro sendo descontado, aquela partezinha azul, que é um cone pequenininho também, ele vai ser descontado em dobro. Então, a gente tem que, ao final, adicionar o volume dele, para que ele não seja retirado duas vezes, tá? Então, o raciocínio é volume do cilindrão, menos volume do cilindrinho, menos o volume do cone grandão, mais uma vez o volume do cone pequenininho para que ele não seja descontado duas vezes. Algumas partes a gente já pode fazer, outras não. Então, vamos começar por aquilo que a gente pode fazer. Vamos lá. Volume total, que é o volume do cilindrão. Área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Área do cilindro, melhor, volume do cilindro, tá? Volume do cilindro. πr ao quadrado h, 112π, não tem unidade, tá? Volume do cilindro pequeno, o raio dele é 1 e a altura é 5. πr ao quadrado h, 5π. Legal. Bom, a gente não tem ainda elemento suficiente para calcular o volume do cone grande nem do cone pequeno, porque a gente sabe o raio das bases, mas não sabe as alturas. Então a gente vai dar um pause aqui e continuar fazendo a conta para voltar para cá. Olhando para a figura de novo, olha, cone grande. Qual é a altura dele? Não sei. Sei que o raio da base é 4. E do cone pequenininho, qual é o raio da base? 1. A altura do cone grande, vamos lá, 2 mais esse pedacinho aqui, ó, 2 mais x. Vamos chamar a altura do conezinho x, tá? Olha, a altura do cone grande, 2 mais x, a altura do conezinho, x. Por conta de semelhança de triângulos aqui, ó, já habitual na hora que vai resolver figuras que falam de troncos, seja de pirâmide, seja de cone, a gente consegue essa altura, tá? Vamos lá para a semelhança então, olha. 4 está para 1, raio está para raio, assim como 2 mais x está para x, assim como altura está para altura. Resolvendo, 4x igual a 2 mais x, x é 2/3. Ok, descobrimos x? Sabemos, portanto, dos cones, tanto o raio das bases como as alturas também. Agora é só terminar as contas, que não é nada fácil, né? Não vai dar nem um pouco de trabalho. Vamos lá. Volume do cone grande, 1/3 da área da base, π vezes 4 ao quadrado, vezes a sua altura, que era 2 mais x, portanto 2 mais 2/3. Bom, fez todas as contas aqui, tem um monte de potência, tem que fazer a soma ali de dentro do parênteses, 128π sobre 9. Ok. Volume do cone pequeno. O cone pequeno ele tem raio da base 1 e a altura x, que é 2/3. Portanto, 1/3 de πr ao quadrado vezes h, 2π sobre 9. Voltando ao raciocínio inicial, qual era o raciocínio? Volume todo do cilindro grandão, menos o volume do cilindrinho, menos o volume do cone grande, mais o volume do cone pequeno. Vamos lá, juntar tudo. Resposta. 112π, volume todo, menos 5π, volume do cilindrinho, menos 128π sobre 9, volume do cone grande, mais 2π sobre 9, volume do conezinho. Fazendo a conta, tirando a MNC, você vai ver que muita coisa corta. Simplificando, resposta final, 93π, que é o que a gente procurava, volume do sólido de revolução. Ok? Questão trabalhosa, questão de sólidos de revolução, são, de forma geral, assim, trabalhosas, tá? Mas vamos lá, refaz a questão, faz o desenho, principalmente, tá? Dá uma olhadinha na próxima questão, vamos lá. Vamos lá, pessoal, a gente está falando agora de esfera, de seção feita numa esfera, não é isso? Bom, a questão nos informa o seguinte, que uma seção feita numa esfera a 45 centímetros do centro tem como raio, não da esfera, da seção, 24 centímetros. Cuidado para você não trocar isso. Ele pede o volume da esfera. Bom, repara o seguinte, quando você liga o centro da esfera com o centro da seção e ali você traça o raio, o triângulo obtido é retângulo, sempre é retângulo, tá? De forma que R é a sua hipotenusa, R, raio da esfera. Por Pitágoras, agora aplicado a esse triângulo, você chega no que você precisa para responder a questão, que é o raio da esfera, tá? Então vamos lá. Por Pitágoras, R ao quadrado é 45 ao quadrado mais 24 ao quadrado, que dá 2.601. Bom, então R é a raiz quadrada daquilo, 51 centímetros, tá? De forma que o volume da esfera,
4/3 de πr ao cubo, é só fazer a continha com 51 sendo raio, 51 ao cubo, fez todas as contas, 176,868 pi centímetros cúbicos, ok? Então lembra sempre desse triângulo, tá? Lá quando você tiver que fazer uma seção na esfera, ok? Vamos lá, dá uma lida na próxima questão. Vamos lá, pessoal, agora falando um pouquinho de planificação de cone, não é isso? O cone foi dado, olha, o cone tem altura 40 e diâmetro da base 84, portanto o raio da base é 42. Com essas duas informações você é capaz de calcular a geratriz, mas antes disso, vamos dar uma olhada na planificação, depois a gente volta para essas contas mais básicas, tá? Sempre que você planifica um cone, você gera um setor circular, tá? Como se fosse um pedaço de cartolina que você tivesse desmontado de um chapeuzinho de aniversário, tá? Se você fizer isso, você vê um setor circular. Esse setor circular, ele vai ter para raio a mesma coisa que a geratriz do cone. Olha, é esse tamanho aqui, ó. Quando você cortou e abriu aquele chapeuzinho de aniversário, né? Cortou por aqui e abriu, a lateral desse setor circular se transforma na geratriz. E esse comprimento todo aqui, ó, é o comprimento da base do cone original. Olha, quando você cortou esse cone aqui, olha, o comprimento da base, quer dizer, toda essa linha aqui, ficou esticada, se transformando no setor circular, nessa parte curva aqui, tudo bem? Então depois a gente vai botar aqui as medidas para poder comparar direitinho e chegar no resultado final da questão. Vamos tentar descobrir esses tamanhos da geratriz e do comprimento da base. Vamos lá. Olha, comprimento da base, já que você tem o raio e a base é um círculo, né, é uma circunferência, é 2πr. 2π vezes 42, 84π. Comprimento da base, ok? Unidades todas em centímetros. Observando ali o triângulo, que está ali dentro do cone, triângulo esse que é retângulo, você pode, por Pitágoras, fazer geratriz ao quadrado igual altura ao quadrado mais raio ao quadrado, achando 3,364, cuja raiz é 58. Então você tem aqui ó, a geratriz de medida 58 centímetros. Temos o que a gente precisava. Comprimento da base 84π e geratriz 58. Vamos voltar para lá. Olha, comprimento da base 84π centímetros e a geratriz é 58 centímetros. Olha, o que você tem aqui? Nada mais do que um setor circular do qual você conhece o comprimento e também o raio. Bom, como é que você calcula o ângulo? É sempre desse jeito, ó. 2πr, como se estivesse a circunferência completa, é equivalente a 360 graus, assim como o comprimento do arco que você está trabalhando, 84π, é relativo ao ângulo θ que a gente tem lá em cima assinalado, que é o que a gente procura. Bom, regrinha de 3. 360 vezes 84π igual a 2 vezes 58 vezes θ, ó. Passando 2 vezes 58 para baixo, 116π. É só uma regrinha de 3, tá? Só fazer a continha com calma. De forma que, simplificando o máximo possível, você chega a 7.560 graus sobre 29, ok? É o mesmo padrão sempre. Pensa na planificação do cone, como se ele fosse aberto, tá? Você gera um setor circular. Tranquilo? Vamos lá, dá uma lida na próxima questão. Vamos lá, pessoal. O assunto agora é tronco de cone, não é isso? Essa questão é relativamente simples, embora dê trabalho na conta, porque você conhece tanto a geratriz do tronco como seus raios. Então vamos lá, vamos desenhar esse cone esse tronco melhor, já planificado, tá? Então o tronco ele tem um formato, se você olhar aí de frente, de trapézio, não é isso? Parece um trapézio. Completando esse cone, você vai obter a origem do tronco, que é o cone grande, e é com ele que você vai trabalhar, tá? Então vamos lá. Completamos aqui o cone, ó, o tronco está representado pelo trapézio, uma visão frontal desse cone, chapada, tá? Raio da base menor, 4. Raio da base maior é 5. Então esse pedacinho aqui também mede 4, de forma que esse outro pedacinho mede 1. Aqui o desenho não está feito em proporção, mas dá para entender, ó. Aqui mede 4, base menor, aqui mede 1, já que a base maior mede 5. Primeira coisa que você tem que observar é que esse triângulo aqui, olha, ele é retângulo. De onde surgiu esse triângulo? Esse triângulo você tem que desenhar, você tem que construir. Você tem que puxar a altura do tronco de cone para cá, ó, de forma que esse triângulo seja criado. Por quê? Porque fazendo agora Pitágoras, nesse triângulo retângulo, você descobre a altura do tronco, x aqui, tá? Então vamos lá, Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Fez a conta, x ao quadrado é 5,76, de forma que x é 2,4. Ok. Temos a altura do tronco de cone. Com essa informação, a gente vai tentar descobrir a altura do cone todo, o cone que deu origem ao tronco.
que nessa figura é x mais y. Agora a gente vai fazer uma semelhança entre este triângulozinho pequenininho aqui, olha, que tem um dos catetos, que é a altura daquele pedacinho ali, ó, y, com um dos catetos 4, em relação ao grandão, que tem cateto maior x mais y e cateto menor 5. Esquece, né? Esses triângulos, todos eles são retângulos, não é isso? É dentro de um cone, então tudo é retângulo, tá? Vamos lá. Por semelhança, ó, base está para base, 1 está para 5. Assim como a altura está para a altura. A altura x, 2,4, está para a altura x mais y, 2,4 mais y. Multiplicou cruzado, fez as continhas, y é 9,6. Bom, para que tudo isso? O tronco ele tem uma forma de resolução melhor que essa daqui, em frente à outra, que é uma fórmula grandona. Eu acho que não é legal essa fórmula, não. Esse procedimento é bom, esse procedimento você repete sempre, ele sempre vai funcionar. Qual é a ideia aqui? É você calcular o volume do tronco, considerando que ele veio originalmente de um cone grande, e dele você tirou um cone pequeno. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui na figura, só para ter ideia do que está sendo comentado. Ó, cone grande, você tirou a parte de cima, que é o cone pequeno, sobra o tronco. Então você pode calcular o volume fazendo isso, tá? Vamos lá. Volume do cone, 1/3 de πr²h. Para o cone grande, raio da base 5 e a altura é 12. X mais y dá 12. Menos 1/3 de πr²h agora para o cone pequeno. Raio da base 4, a altura 9,6, que é o y. Continhas, fez todas as continhas, você acha 100π menos 51,2π, que resulta em 48,8π volume final do tronco, tá? Então pensa sempre nisso, olha, semelhanças para achar a altura do cone original, tira o cone pequeno, você obtém o volume do tronco de cone, tá bom? Dá uma lida aí na próxima questão, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá? A gente está falando agora de esfera, especificamente de cunha esférica. Só para você ter uma ideia, imagina uma laranja, uma tangerina, tá? E dessa tangerina você retirou um dos gomos. Isso é uma cunha esférica. Quer dizer, considera a tangerina esférica e dela você tirou um gomo, você tirou uma cunha, tá? Então ele está perguntando nessa tangerina o que sobra da superfície quando você tira esse gomo, tá? Não é tão simples quanto talvez pareça não. Olha só. Digamos então que você tem uma esfera, tá? E tirou dessa tangerina, dessa esfera, um gomo. Bom, essa superfície curvada aqui, a que fica de frente, aquela que você vê quando a laranja está totalmente fechada, a tangerina, é apenas uma parte da área que você tirou, não é isso? Você tirou também uma área de dentro, só que isso na prática vai gerar uma nova área no sólido. Então, vamos tentar organizar as ideias. Esfera, tangerina, tirou um gomo. Essa superfície de fora, ela realmente não faz mais parte do sólido porque ela foi retirada. No entanto, quando você retira esse gomo, você acaba dentro, tá, desse gomo, criando aqui, ó, uma superfície lateral, que seria uma superfície lateral do gomo, tá? Fica uma beiradinha, como se você tivesse ali, naquele contato do gomo com o restante da tangerina, uma nova superfície. É ali que você tem que pensar, tá? Que é o mais difícil. Bom, você cria uma aqui à esquerda, e agora eu vou embolar um pouquinho o desenho. Ó, essa daqui é uma superfície à esquerda que está em vermelho. Essa daqui em preto é a superfície de fora, como se fosse aquela barriga do gomo, tá? E ainda existe do lado direito, aqui, ó, uma outra superfície lateral, que vai acabar sendo aquela lá atrás, olha. É complicado você conseguir enxergar isso, então a gente mantém aqui, ó. Isso daqui é mantido, tá? Vamos lá. Ok. Tem que organizar o pensamento. Organizou o pensamento, conseguiu enxergar o desenho. Você, claro, faz esse desenho quantas vezes você achar necessário, né? A gente vai partir para a prática. Vamos lá. O que foi retirado primeiro? O que foi retirado primeiro foi essa barriga aqui do gomo, tá? Como é que você calcula essa barriga do gomo? Vamos calcular isso primeiro, tá? Bom, uma vez que essa cunha é de 60 graus e a esfera corresponde a um sólido, né, de 360 graus, a gente pode calcular essa área da barriga que saiu como 60 360 avos, quer dizer, um sexto do todo. Que todo? Superfície da esfera. Como é que é a superfície da esfera? 4πr², o raio é 30. Então você tem 60 graus para 360 para fazer a proporção, um sexto, da superfície total da esfera. Fazendo as continhas aqui, ó, você fica com
3.600 sobre 6, quando simplifico 60 graus com 360 graus. Fica assim, ó, simplificando. Aqui fica 6 e lá em cima fica 1. Então você fica com 3.600π sobre 6, 600π, ok? Vamos guardar esse valor, por enquanto. Agora vamos voltar para cá. Essa superfície lateral aqui, ó, essa lateral esquerda, que formato tem? Não parece porque o desenho está feito em proporção, mas isso daqui, olha, é metade de uma circunferência, tá? Metade de um círculo, na verdade, tá? Essa parte aqui, olha, essa parte, à esquerda, ela é metade de um círculo. Círculo esse que é o círculo máximo da esfera, porque o seu diâmetro coincide com o diâmetro da esfera, tá? Vamos calcular. Vamos chamar isso de A2. Se é metade de um círculo, πr² sobre 2, não é isso? Então, πr² sobre 2, 900π sobre 2, tudo bem? E a área 3? Quem é a área 3? A área 3 é a área do outro lado, semelhante a essa, mas do outro lado. Bom, se é semelhante, só é do outro lado, ele tem também o mesmo valor para a sua área, não é isso? πr² sobre 2, que é metade de um círculo, 900π sobre 2. A gente tem, então, o que foi tirado da esfera e o que foi criado na esfera, tá bom? Vamos lá. Qual é a superfície, então, do sólido restante? É a superfície da esfera menos a área 1, mais a área 2, mais a área 3. Quanto é que vai dar isso daqui? Ó? Vamos lá, tem um negocinho aqui que não está certo não. Área da esfera, 4πr², o raio é 30, né? Então vai ficar, ó, 4π vezes 30². Menos a área 1, 600π, mais a área 2, 900π sobre 2, mais a área 3, 900π sobre 2. Resultado final qual vai ser? Vamos lá? 30², 900. 900 vezes 4, 3.600. 3.600 menos 600, 3.000. 3.000 mais 900 sobre 2, duas vezes, dá 3.000 mais 900. Então, galera, não é 4.800 aqui não, ó. Aqui é 3.900, tá? 3.900 π centímetros quadrados. Esse desenho aí é um desenho complicado de se enxergar, de se ver. O ideal para você entender isso mesmo é pegar uma tangerina. Pega uma tangerina, tira um gomo. Vê a superfície que sobra. É quase toda a superfície da tangerina original, que seria a esfera aqui, menos a barriga do gomo. Mas se você olhar com atenção, você cria duas novas superfícies que não eram da esfera original. Não estavam expostos ao ar, vamos dizer assim. Ok? Vamos lá. Dá uma lida aí na última questão para a gente finalizar. Vamos lá, pessoal, para a gente finalizar aí a revisão, tá? Teorema de Pappus. Esse teorema você viu em sala, ele é capaz de dizer para você o volume e a área de um sólido de revolução, quer dizer, um sólido que é criado ao se girar uma figura em torno de um eixo, sólido de revolução, desde que você conheça o local do centro de gravidade desse sólido, ou melhor, dessa figura que foi rotacionada, e a distância desse centro de gravidade até o eixo de rotação, tá? Isso a gente pode fazer aqui, olha. A figura em questão é um quadrado ABCD. O centro de gravidade de um quadrado é o encontro das suas diagonais, tá? Então é esse ponto aqui, ó, encontro das duas diagonais. Bom, você sabe, de acordo com o que o enunciado deu, que do ponto A até o eixo, a distância é de 3 menos raiz de 2. Então a distância desse ponto de gravidade, encontro das diagonais, até o eixo é de 3 menos raiz de 2 mais metade de uma diagonal do quadrado. Sabendo isso, descobrindo isso, fica bem fácil a questão. Vamos lá. O quadrado, ele tem lado 1. Então, a sua diagonal, que é raiz de 2, é 1 raiz de 2, raiz de 2. Portanto, a distância do centro de gravidade desse quadrado até o eixo é 3 menos raiz de 2, essa partezinha em vermelho, dado pelo enunciado, mais metade da diagonal, mais raiz de 2 sobre 2. Bom, quando você tirar o MMC entre as duas raízes aqui, você acaba obtendo 3 menos raiz de 2 sobre 2. Essa é a distância do centro de gravidade até o eixo. Com essa informação, você completa a questão sem dificuldade. Ó, vamos lá. Área é sempre, por conta do teorema de Pappus, 2π vezes a distância em questão, do centro de gravidade até o eixo, vezes o perímetro da figura. 2π vezes a distância vezes o perímetro. Como o quadrado tem lado 1, o perímetro dele é 4. Fazendo continha, em especial, tirando o MMC aqui dentro, fica 2π, que multiplica 6 menos raiz de 2 sobre 2 vezes 4. Olha, o 2 aqui de fora, corta com 2 aqui de dentro, fica o 4 e o π fora do parênteses, portanto 4π, que multiplica o restante, 6 menos raiz de 2. A área está pronta.
Esse teorema ele é muito parecido para a área e para o volume, só que no volume você troca o perímetro da figura pela área. Então vamos lá, volume é 2π vezes a distância do centro de gravidade ao eixo, vezes a área da figura. Como é um quadrado de lado 1, a área é 1. 2π, que multiplica 6 menos raiz de 2 sobre 2, fazendo MMC, corta do mesmo jeito que anterior, 2 com 2, fica 6 menos raiz de 2 vezes π, volume do sólido de rotação. Tudo bem? Teorema de Pappus. 2πd vezes o perímetro para a área, 2πd vezes a área para o volume. Ok? Galera, estudem bastante, refaçam essa lista, as questões dadas em sala também e boa prova. Um abraço, até mais.